Boa noite. Eu vou tentar fazer aqui de um jeito diferente hoje, que é o seguinte. Aliás, cadê o meu celular aqui? Eu quero ver se alguém tem alguma pergunta para me fazer. Eu vou tentar falar nada demais, eu vou falar muito pouco. Se não tiver nenhuma pergunta, eu não vou continuar o ao vivo hoje. Por que eu falo isso? Porque conversar sobre espiritualidade, não dualismo e o Zen tem muito mais força se alguém faz uma pergunta, mesmo que seja por escrito. E aqui eu tenho que deixar bem claro, quando eu estou começando, que eu não sou um sábio, eu não sou um professor, eu não sei nada mais do que você sabe. Então não tem uma diferença entre eu e você. Eu não vou te propor nenhum caminho, eu não vou te propor nenhuma meditação, eu não vou te propor nenhuma resposta. É evidente que na conversa eu vou afirmar algumas coisas que é o único jeito que a gente tem para conversar. Não tem muito outro jeito de fazer a não ser conversando. Então, às vezes eu tenho que falar algumas coisas e aparentemente dá a impressão que existe uma certa arrogância e que existe uma imposição, que eu quero impor a minha proposta. Aqui a conversa é meio... A princípio, quando a gente entra em contato com o não dualismo, o que a gente chama de Advaita Vedanta, e o Zen mais radical, o budismo mais radical. O que eu digo mais radical são os mais simples, não são os complexos. Não vou entrar em dogma de nenhuma religião, porque eu acho que os dogmas são exatamente as coisas que a gente faz para se afastar da espiritualidade, para se afastar, entre aspas, da palavra do que é Deus. Embora essa palavra Deus esteja muito mal usada e já seja um lugar comum, um clichê, porque cada um entende a palavra do jeito que quiser. Então, a proposta do Advaita Vedanta, e que ela é encontrada em outras tradições, a proposta do não dualismo, e que vem sendo falada, várias pessoas têm feito esse discurso e essa palestra muito parecida com a minha, vocês podem pegar na internet. É claro que eu estou começando agora, então provavelmente vai ter um aparente desenvolvimento da comunicação, mas isso não é relevante. O que eu quero dizer com isso é que o conteúdo é mais importante, tá certo? Mas vocês vão encontrar palestras e falas muito iguais às minhas no YouTube. Eu queria ver se tem alguma pergunta antes de começar. Bom, o Advaita Vedanta, ou não dualismo, ele provavelmente é uma das tradições filosóficas religiosas mais antigas do mundo. Tem livros que têm mais de 3.000 anos antes de Cristo, aquele Upanishads, que são alguns escritos religiosos, vamos dizer assim, tradicionais da Índia, mas eles são encontrados em vários núcleos de estudo, vamos dizer assim, ou de prática, na Igreja Católica, no cristianismo, não na Igreja Católica não, no cristianismo, no Zen budismo, no Zen, no taoísmo, nos sufis, na tradição sufista, que é uma tradição mística dos muçulmanos. É bem curioso a gente lembrar que existe sim, e um dos mais conhecidos, tem muitos textos dele aí, é o Rumi. Jalal Rumi. Tem muitos textos sobre o amor, etc. e tal. Ele tem uma pegada devocional, é devoto, né?
de Alá ou de Deus e tudo mais. A palavra pouco importa. E a afirmação mais importante que pode ser feita sobre o não dualismo, sobre isso que eu quero conversar, é de que não precisa ser, nada precisa ser feito para chegar nesse resultado. A grande chave, a percepção que a gente tem que ter é de que para eu encontrar Deus, eu não preciso fazer nada. E aqui é a grande novidade. Eu sou Deus, você é Deus, e todas as outras pessoas, e todas as outras coisas, todas as coisas, todas as pessoas, sem exceção, elas são Deus, elas não estão fora. E isso é bastante radical, parece arrogante, prepotente, mas se a gente pensar de forma bem simples, bem lógica, se Deus está em todos os lugares, se o divino está em todos os lugares, ele está aqui em mim também. Ele sou eu também. Embora eu tenha, a partir do infinito, do zero ou do nada, o do nada físico, né? A história física. Um dia teve o Big Bang e todas as coisas surgiram. É isso mesmo. Do nada, de uma expressão nem atômica, do nada surgem as coisas. E surgem todas as coisas. Todas as possibilidades, inclusive os seres humanos. Pensando, tendo consciência, ou subconsciente, tendo pensamentos, etc e tal. Agora, tem consequências para essa afirmação e para essa percepção, e você pode realizar isso, eu realizo isso. O que acontece? Não tem nada que é mais sagrado que outra coisa. Não existe uma hierarquia. Não existe alguém que é mais elevado. Não existe alguém que é mais santo ou que está mais pronto. Percebe? E isso não é uma mensagem que todas as pessoas querem ouvir. Porque, no fundo, eu fiz muito isso durante muito tempo. Eu queria que alguém me ensinasse alguma coisa. Eu queria que existisse uma pessoa com as respostas para me dar. Eu queria que existisse um mestre, um guru, e que ele resolvesse os problemas por mim. E que ele me desse as soluções. Entende? Eu já falei sobre esse assunto com algumas pessoas que estão aqui me ouvindo hoje até. É muito difícil que essa conversa, essa mensagem, seja capturada e entendida pelo indivíduo. O indivíduo não gosta dessa mensagem, porque ele é o próprio gerador da confusão. Ele que gera um mito, um sonho, uma ilusão, de que eu, Guilherme, enquanto o que me foi ensinado, então o meu pai e minha mãe me falaram, você é o Guilherme, você é uma pessoa, um corpo, uma mente, um corpo, assim parece, precisa se defender, se organizar, ser um bom aluno, para chegar em algum ponto onde eu não estou. Então, todo mundo acha que não está perfeito, que você tem vários problemas, e um deles que a gente procura, porque a gente começa a sentir isso, eu tenho alguma coisa faltando, né? Eu tenho um buraco, eu tenho uma tristeza, eu estou sempre incomodado, achando que eu preciso fazer alguma coisa, assumir um processo, uma determinada ginástica, um determinado projeto, um determinado atividade que vai me levar a algum outro lugar. E aí isso é uma grande ilusão. E isso é muito difícil de comunicar, de dividir, porque toda a crença e toda forma de pensar do ser humano, do indivíduo,
é baseado nisso. De que ele tem livre-arbítrio, de que ele faz escolhas, e que essas escolhas levam a ele ser uma pessoa melhor. Bom, eu já falei bastante aqui. Eu queria ver se alguém não quer perguntar alguma coisa dessa maluquice que eu estou falando, certo? Então, de novo, o não dualismo propõe que não existe separação entre nada. Que a separação é um pensamento, é uma ilusão, é um sonho que os seres humanos, os indivíduos aqui, construíram. Outros animais, outros seres não têm essa percepção do mundo, da existência das coisas. E por conta disso é que eu, enquanto indivíduo, fico tentando me afastar das coisas ruins, diminuir o tempo das coisas ruins. Então, se eu estou doente, eu não quero ficar doente, eu vou tomar mais remédio, eu vou tentar encurtar esse tempo, eu vou tentar me afastar das experiências negativas. E eu vou tentar o tempo todo manter, preservar e aumentar na qualidade e na quantidade as experiências que eu acho positivas. Isso é uma outra ilusão. Primeiro porque quando essa realização acontece, a primeira coisa que o choque, existe um choque, e o choque é, eu não existo. Então, se não tem eu para ter essas experiências, eu não consigo de verdade controlar se ela é boa, se ela é ruim. Então eu vou afastar a negativa, a experiência negativa de mim, e vou trazer para perto a positiva. Isso não é possível. Essas formas de controle da vida, elas não existem. A vida, ela é feita assim mesmo. Vai ter sofrimento, vai ter tristeza, vai ter dor, e essas coisas vão acontecer de forma polarizada. Elas vão acontecer em polos. No taoísmo, eles chamam isso de yin e yang, e das manifestações de todas as coisas. Então não tem como eu saber o que é saúde sem eu ter vivido a doença. Não tem como eu saber o que é amor sem eu ter vivido algum tipo de ódio, algum tipo de algo que seja contra, que seja contrário ao amor. Não tem como eu saber o que é o ciúme se eu não sei o que é uma certa liberdade. E tudo isso a gente está o tempo inteiro levando essa conversa muito a sério. Então, em grande medida, essas mensagens da Índia não dualista, do Zen e do taoísmo e de outras tradições, é que a gente pode levar a vida muito menos a sério. Isso não quer dizer que a gente não faça as coisas de forma responsável, vamos dizer assim. Embora não exista uma pessoa para se responsabilizar, tá? Mas eu posso levar as coisas com mais leveza. Bom, eu não estou tendo nenhuma pergunta aqui, ou tô? Ah, a Thaís aqui me perguntou. Como fazer para deixar essa ilusão de lado? Então, Thaís, isso é um pensamento em looping, é um pensamento vicioso. A impressão que dá, e isso sempre foi ensinado pra gente. Então, é uma coisa muito condicionada dentro do corpo, ela fica muito dura. É um pensamento e uma sensação que a gente tem certeza de que é real, de que eu estou realizando coisas. Então, que eu pego o meu carro, e aqui eu vou entrar num lado filosófico, mas toda a impressão que me dá é que eu pego um carro e que tomo a decisão de dirigir e de ir para um determinado lugar. É nisso que nós estamos vivendo, certo? Essa é a ilusão. E aí, não tem como eu sair da ilusão. É muito mais uma desistência, é muito mais uma deixar para lá, viver a vida como ela está sendo vivida, fazer tudo, porque no fundo
como você chegou até agora, suas condições genéticas, as suas condições culturais e históricas, elas já vão levar levar você a determinadas decisões. Já existem alguns estudos que demonstram que a decisão entre eu comprar um sabão da marca A ou sabão da marca B, por exemplo, mas aí tá parecendo que eu tô falando de marketing, não é isso não, mas eu tô falando assim, eu vou escolher o apartamento A ou o apartamento B. Depois que eu fiz a escolha, isso é um pensamento, escolhi o A. Milésimos de segundos depois, muito rápido, vem um segundo pensamento, dizendo que quem fez aquela escolha fui eu. Então, se eu posso te dizer, é que para deixar a ilusão de lado, o eu precisa ser deixado de lado. E como que você faz isso? Você não tem como fazer isso. Porque se eu faço alguma coisa, eu estou dentro da equação. Então a gente entra num paradoxo, num conflito. Não tem como você fazer alguma coisa que pretende terminar com você mesmo. Nesse caso, não tem como ter um suicídio. Entende? Desculpa falar assim. Na verdade, isso pode acontecer de várias formas. Tem gente que esse eu, o indivíduo ou o ego, tem muita gente que usa essa palavra ego, que é outra palavra que eu não gosto, mas ela também é muito utilizada, como algo que foi crescendo aqui dentro do teu corpo e que entende que esse corpo é teu. Os pensamentos são teus, as decisões são tuas, o caminho, o propósito a ser seguido, você que está escolhendo. A proposta do Advaita é que isso tudo é uma ilusão, junto com o eu, com o ego. E ele pode ir diminuindo aos poucos. Ou ele pode acontecer de uma vez só, ou ele pode nunca acontecer. E aí, a grande coisa é que assim, e isso é muito duro de eu falar, muito difícil de eu falar, que é o seguinte, embora a gente esteja conversando em alguma medida, porque essa não é a melhor conversa do mundo, né, a transmissão ao vivo. A melhor forma seria a gente estar numa palestra, num encontro, onde você fizesse a pergunta mais viva, assim, mais direta, e aí o encontro, a força é maior. Mas você não vai conseguir deixar essa ilusão de lado. Essa ilusão vai cair sozinha. Mais alguma pergunta, sim? Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Bom, eu vou... Já deu uns 20 minutos aqui. Não quero fazer vídeo maior que isso, não. Tem alguém aí me assistindo? Quer perguntar mais alguma coisa? Todo mundo. Thaís, não tem diferença entre eu e você e entre as outras pessoas. Isso também é uma quebra de paradigma, é uma quebra muito forte, porque a gente tem a crença clara de que existem pessoas mais evoluídas, de que existem pessoas que fizeram determinadas coisas. E eu não estou querendo dizer aqui que fazer yoga e fazer meditação não tenha benefícios. Muito pelo contrário. A meditação tem benefícios para o corpo, a meditação tem benefícios para a mente, isso tem pesquisa científica. Mas ela não vai resolver essa questão da ilusão. A ilusão de que existe um indivíduo, um ego, e isso pode cair sozinho, é um processo... O Zen chama isso de um processo negativo. É um processo sem ação. Você não faz nada para ele acontecer. Porque é exatamente o fim de alguém, isso é muito difícil de falar, mas é exatamente o fim de alguém que está fazendo alguma coisa. Então, não. Muita gente morre, mas você acha que... A pergunta é,
Você acha que todo mundo morre consciente disso? De que é uma ilusão? Então, primeira coisa é que quando isso é percebido, ele não é uma consciência. Ninguém percebe. Acaba. O eu que percebe alguma coisa, o indivíduo que está percebendo, acaba. É como se fosse uma morte, só que o corpo e a mente continuam acontecendo igualzinho. Nada muda. Nada. Eu vivo igualzinho. Essa realização pode ter acontecido aqui, não tem como você ter certeza, não adianta você... não vai ter nenhum... Eu não vou ter nenhuma característica especial, porque eu tive a realização sobre isso. Então é muito mais simples, muito mais comum, acontece de forma muito mais ordinária, acontece cada vez mais para mais gente. Isso é uma busca de algum modo? Pode ser. Eu não tenho certeza para te dizer, Paula. No fundo, é o fim da busca, porque quem busca cria características, cria toda uma identidade de um buscador. Assim como outras pessoas têm outras identidades. Então, assim, se eu sou um jornalista, eu tenho uma identidade de jornalista. Se eu sou um jogador de futebol, eu crio uma identidade de jogador de futebol. O buscador espiritual é mais uma identidade. É uma construção, só que ele vai dizer o seguinte: eu estou mais perto de Deus. Porque foi isso que foi ensinado. E aqui o que está sendo dito é que você não precisa fazer busca nenhuma, a vida vai continuar sendo vivida, tá tudo certo. Então ela é uma anti-busca. Em alguma medida ela explode a busca espiritual. Explode a busca por qualquer felicidade que você já não perceba agora. E, de novo, não é que as pessoas não possam ser felizes. Elas são felizes. Mas isso tem tempo. Ela alterna. As pessoas vão ser tristes, felizes, tristes, felizes. Isso vai acontecer de forma diferente para cada um. Então, como é que eu posso deixar essa busca de lado? Deixa eu ver quais outras perguntas aqui. Hoje estou gostando de ver várias perguntas aqui. Isso anima muito mais. Então, o que a Thaís perguntou, mas você acha que todo mundo morre consciente disso? De que é uma ilusão? Muita gente morre na ilusão. Agora, a morte real, corpo, mente, morre, enterrado no caixão, ele significa a iluminação direta, vamos dizer assim. Porque acaba. Quem produz de forma química, física, o pensamento de uma ilusão, de uma identidade, um eu, alguém que está aqui consciente das coisas, são os pensamentos do cérebro. Então, quando o cérebro morre com o corpo, acaba. E aí a iluminação é direta. Porque eu volto, vamos dizer assim, tá? Isso é muito mal dito. Essa forma que eu vou dizer é a pior forma que eu posso dizer, mas eu vou dizer desse jeito. Quando o corpo e a mente morrem e vão para o caixão, deu certidão de óbito, o que acontece? É a reintegração para o todo. Embora o todo já seja o todo agora. Não tem como eu sair do todo. Então como é que eu faço uma busca para voltar para o todo? E aí, voltando para a pergunta que a Paula fez, mas isso não é uma outra forma de busca? A percepção que eu tenho, não. É que acabou a busca. Porque acabou aquele que buscava. Ou seja, eu, que achava que ia chegar em algum lugar, não tenho mais isso. Acabou. É um flash, mas que ao mesmo tempo destrói um monte de conceitos, e esses conceitos voltam na cabeça, tá? Os condicionamentos continuam acontecendo, em grande medida. Só que existe um outro lugar onde, aqui dentro, né, não dá pra dizer, porque ele não é identificável no espaço e não é identificado no tempo, que fica ao tempo, você percebe que aquilo lá tá ali o tempo inteiro, falando para você, olha, toda a oportunidade que está acontecendo,
todos os acontecimentos são, na verdade, convites para você ver que existe uma outra possibilidade, que uma outra realidade, uma outra forma de ver a vida é possível. E a grande questão é que você não precisa fazer nada, nem ouvir o que eu estou falando. Nem ir a um guru, nem ir a um mestre. Porque não tem como eu fugir disso. Percebem? E realmente de novo, a gente entra num paradoxo total, que dá um certo nó nos pensamentos, que dá um grande nó de tudo que a gente vinha falando na vida inteira, de tudo que ensinam a gente, de que a gente tem as condições de melhorar a nossa vida, de que a gente deve fazer isso, que a gente deve procurar. E, de novo, eu não estou querendo dizer... Muita gente pode se confundir e dizer, o que ele está querendo dizer, então, é um não fazer nada, não se preocupar com mais nada, levar a vida numa boa, não vou trabalhar, vou ficar aqui sentado sem fazer nada o dia inteiro. Primeiro que isso não vai acontecer. Alguma coisa vai ser feita, tenho certeza. Inclusive no nível do corpo. O corpo vai continuar funcionando, você não consegue nem controlar isso. E segundo, a sociedade que a gente vive, como a gente vive, em alguma medida vai colocar você para funcionar. A própria vida vai te colocar em funcionamento. Existem preferências. Eu gosto mais disso, eu me formei naquilo, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou lixeiro, eu sou empregada doméstica, eu sou advogado, eu sou advogada, eu sou, sei lá, qualquer juiz, juíza, qualquer atividade. Eu sou voluntário, eu tenho dinheiro, eu não preciso trabalhar, daí eu vou fazer outras coisas. Alguma coisa vai ser feita. Então, assim, eu não estou falando que você precisa parar com a sua vida. O que eu estou querendo dizer é que aquela pessoa, o ego, o indivíduo, que achava que era o dono disso tudo, que era o dono da experiência, pode deixar de existir. Entende a diferença? Pergunta aqui, mas se você não busca ir atrás desse conhecimento, não vai chegar nessa realização nunca. Então o eu é que busca isso, ou talvez um outro eu. Então, esse é um mistério, mas na verdade existem muitas pessoas que falam que nunca tinham visto nada, nunca, quando criança ou quando adulto, e que tiveram essa realização, tiveram essa consciência, vamos dizer assim, tiveram essa percepção do mundo, iluminaram, vamos dizer assim, tá? E elas não tiveram nenhum contato com essa mensagem. Elas não buscaram nada antes. Por que eu falo isso? Porque essas coisas podem acontecer de milhares de formas. O universo, ou Deus, ou aquilo que pode todas as coisas, ele vai poder fazer todas as coisas. Inclusive, alguém encontrar esse conhecimento entre aspas, sem ter precisado buscar antes. Vai ter gente que vai buscar, como eu fiz, busquei, fui em vários gurus, vários mestres e tal, e vai ter algumas pessoas que nunca fizeram isso. Então, eu acho ótima a tua fala, porque ela faz sentido. Se eu não buscar, eu não encontro. Mas, de novo, se eu falo eu ir buscar, é exatamente esse eu que deixa de existir. E ele percebe que, inclusive antes, ele percebe que, inclusive no passado, não tinha ninguém fazendo essa busca. Essa é uma das realizações. Outra pergunta. E o desequilíbrio que existe entre as coisas e os seres? Por que existe, já que só existe o todo? Então, a resposta mais direta e mais clara é o seguinte: porque pode. Todas as possibilidades podem acontecer. E o ser humano não gosta dessa resposta porque ele gostaria de controlar a realidade.
E é isso que eu tento fazer o tempo inteiro. Pode ver, o ser humano está tentando o tempo inteiro controlar a natureza, controlar o seu corpo, controlar suas emoções, controlar seus pensamentos. E ele quer, inclusive, controlar as possibilidades. Ele que vê o desequilíbrio. Na realidade, não existe desequilíbrio. O desequilíbrio é o natural. Lembrar de novo, yin e yang. Yin e yang. Taoísmo. No mundo acontecido, na existência, no mundo que a gente está vendo, na aparência, as coisas vão ter dois lados. E para nós, que queremos expulsar as coisas negativas e manter as coisas positivas, isso vai parecer um desequilíbrio. Entende o que eu quero dizer? É só a partir da visão do todo, que isso não vai ser um problema. Então, o eu não vai conseguir ver a solução do desequilíbrio, porque ele não existe. Tristeza, alegria, guerra, fome, todas essas coisas, elas são naturalmente equilibradas e equalizadas por outras coisas, que deixam sempre a equação zero. No mundo manifestado, vamos dizer assim, no mundo onde as coisas estão colocadas enquanto objetos sólidos ou líquidos, ou sei lá, várias coisas, esse mundo que a gente vê aqui, sempre vai existir isso. Eu não estou lembrando o que é esse nature and nurture. De você, o que é natural e o que você alimenta. Olha, no mundo manifestado, você vai ter o natural e que você pode alimentar. Mas isso é aparente. Não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Mesmo uma pessoa que consiga fazer a vida inteira yoga, ela vai ter altos e baixos dentro da prática da yoga. Mesmo uma pessoa que seja um atleta a vida inteira, e é evidente que ela vai ter benefícios, mas ainda assim ela pode morrer de um ataque do coração. Todas as possibilidades podem acontecer. Isso não quer dizer que você não deva fazer esporte. Isso não quer dizer que fazer yoga não seja bom. Isso não quer dizer que fazer xadrez não seja bom para a cabeça. Só que nenhuma dessas coisas resolve a questão existencial de quem sou eu. De quem é essa totalidade. Não resolve. Então, e aí assim, inclusive para o taoísmo, a natureza e aquilo que você alimenta são uma coisa só. Eles não são uma versus a outra, se eu estou te entendendo. Então, genética e ambiente, elas não são... elas não entram em choque. Elas somam. Elas somam. Você é genética e você é ambiente. E isso faz com que eu, hoje, tome uma determinada decisão, que faz parte da minha genética e faz parte da cultura que eu vivi. E isso acontece sem uma decisão de alguém. Acontece porque eu tenho uma determinada genética, porque eu tenho uma determinada cultura. Não é roda da fortuna, não estava escrito nas estrelas, não é... Como é que chama isso? Destino. Não é. Inclusive, a genética e a cultura podem ser quebradas, só que elas não vão ser quebradas por um indivíduo. Elas vão ser quebradas sem uma decisão por alguém. Não tem uma pessoa aqui que possa tomar essa decisão. Mas a possibilidade de quebrar a genética e o meio ambiente pode, a cultura também pode acontecer. Entende o que eu quero dizer? No fundo, você só vai ficar olhando o corpo que tem uma influência genética, que tem uma influência cultural acontecer. E você também vai perceber que existe um pensamento que fala, este corpo é meu, essa genética é minha e esta cultura fui eu que absorvi. E essa toda é a ilusão.
Isso tudo não existe. Agora, a genética no corpo, a cultura que influenciou este corpo e esta mente, sim, elas aconteceram. Embora seja tudo aparente, porque o mundo, em termos físicos e químicos de verdade, isso já está sendo provado por físicos, por químicos, por física quântica, etc. e tal. Eles são acontecimentos e não acontecimentos ao mesmo tempo. Então, inclusive, a genética e a cultura são aparências. E aí a gente entra num mundo mais louco, mais profundo dessa conversa, que eu acho mais legal a gente ter no tete-a-tete, num encontro com mais gente, tá? Mas enfim, bom, valeu, acho que foi muito bom as perguntas aqui. Eu vou até tentar responder de novo por escrito aqui, mas eu acho que eu respondi verbalmente, oralmente. Bom, em breve eu quero fazer um encontro real, com um convite para vocês para a gente se encontrar, para quem quiser ouvir essa conversa, um encontro, fazer pergunta ao vivo, não pela internet, ou seja, encontrar um lugar e fazer. E eu acho que isso vai ter uma